Sabe aquelas histórias que a gente ama, seja em livros, filmes? Pois é, muitas vezes elas carregam os padrões meio escondidos, sabe? Que mostram como o mundo de fato funciona. São quase como mapas para a gente entender a realidade, só precisa saber onde olhar. E partindo dessa ideia, e se um filme fosse, na verdade, um manual para a lei da atração? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise hoje. Imagina só, uma obra de ficção que é, na real, uma demonstração perfeita de como os nossos pensamentos, as nossas crenças, acabam moldando o mundo ao nosso redor. E o nosso estudo de caso para isso é o filme de 2015, Você Acredita?, do diretor John Gunn. A história entrelaça a vida de 12 pessoas diferentes e o jeito que essas vidas se conectam, olha, ilustra perfeitamente os princípios da manifestação. O filme tem sim um tema espiritual bem forte, mas os paralelos com essas ideias são inegáveis. Então vamos lá, vamos começar pelo início de tudo, pelo gatilho mesmo. Como é que um único momento, uma única pergunta pode ser o estopim para uma reação em cadeia que muda a vida de 12 pessoas? Dentro da lei da atração, esse momento tem um nome, é o decreto de intenção. Pensa assim, é aquele ponto de virada, o momento exato em que uma pessoa para de só assistir a vida passar e decide, com toda clareza, o que ela quer criar. E esse ato, essa decisão, ela muda tudo, tudo mesmo, lá no nível vibracional. E o filme mostra isso de um jeito fascinante. O pastor Matthew, ele é confrontado por um pregador de rua com essa pergunta que parece simples, mas é super profunda. E quando ele aceita o desafio, ele não está só falando sim, não. Ele está, na verdade, declarando uma intenção totalmente nova para o universo. E essa intenção vira o catalisador para absolutamente tudo o que acontece depois na história. Só que, só a intenção não basta. Muitas vezes, os nossos desejos mais fortes, eles nascem justamente das nossas maiores lutas. É meio paradoxal. E agora a gente vai ver como o filme usa essas situações negativas como um verdadeiro combustível para a mudança. Esse conceito é chamado de contraste. Sabe aquelas experiências bem dolorosas, difíceis? Então, elas servem para dar uma clareza, assim, cristalina sobre o que a gente não quer. E, por tabela, sobre o que a gente deseja com todas as forças. Cada dor, cada dificuldade acaba lançando o que o material original chama de foguetes de desejo. É uma ideia poderosa. E o filme, nossa, ilustra isso de uma forma brilhante. A gente vê a Samantha, por exemplo, morando num carro com a filha, sentindo falta de tudo. Essa dor toda tá mandando um sinal claríssimo pro universo. Eu preciso de provisão. Aí tem o casal enlutado, completamente focado na perda, desejando cura, e o médico cético, sempre preso na lógica, que no fundo só quer algo em que acreditar. A dor de cada um deles tem um propósito, entende? Certo. Então, chegamos num ponto crucial. Só ter o desejo, só sentir a dor do contraste, não é o suficiente. A crença precisa virar um verbo, precisa se transformar em ação. É aí que a mágica, de verdade, começa a acontecer. E olha, não é qualquer ação, não. É o que a gente chama de ação inspirada. O que é isso? É agir não porque tem que ir, não por obrigação, mas por um impulso que vem de dentro, sabe? Um impulso genuíno, de amor, de generosidade, de alinhamento. É se mover em harmonia com aquela realidade que se quer criar. Vamos pegar o exemplo perfeito do filme, o pastor e a esposa dele. Eles estavam totalmente focados na dor da infertilidade, sabe? Vibrando numa frequência de escassez. Mas aí eles tomam uma ação inspirada, ajudaram a jovem grávida que não tinha onde morar. E de repente o foco muda completamente. Saiba a falta e vai para o amor que eles podem oferecer uma frequência de abundância. É como se eles criassem um vácuo com essa generosidade e o universo, claro, corre para preencher. E é nesse ponto que a coisa fica interessante. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E parece um caos, parece uma bagunça, mas na verdade, tudo está sendo perfeitamente orquestrado. Existe um conceito para isso chamado de ponte de incidentes. A ideia é a seguinte: o universo vai encontrar o caminho mais rápido, mais eficiente, para conectar um desejo com a solução. E muitas vezes, esse caminho parece um acidente, uma coincidência, uma coisa bem maluca. E o clímax do filme é, uau, é um acidente de carro gigantesco que junta todos os 12 personagens. E a gente pensa, que tragédia, mas não é um erro. É o ponto de convergência perfeito. É o lugar exato onde cada necessidade encontra a sua resposta. A pessoa que precisa perdoar encontra a chance de fazer isso. Quem precisa de provisão está no lugar certo para receber. E o cético, ele dá de cara com o inexplicável. Tudo se resolve ali.
E depois dessa ponte de incidentes, a gente começa a ver os resultados. É a hora de ver como aquela mudança interna de cada personagem finalmente se materializa no mundo aqui fora, no mundo real. Olha, a transformação da Samantha é talvez o exemplo mais poderoso de todos. Ela sai de uma situação de rua, vibrando em puro desespero, para alguém que encontra uma família, um lar, esperança. É a ilustração perfeita de como manter uma frequência alta, mesmo quando todo ao redor parece sombrio, no fim das contas, molda um mundo físico. Pegando emprestado uma metáfora lá da física quântica, é como se a gente pudesse dizer que os personagens, ao escolherem uma nova frequência, colapsaram a função de onda das suas vidas antigas. O que isso quer dizer? Que eles basicamente escolheram um novo resultado, uma nova realidade, dentro de um campo de infinitas possibilidades. Então, a mensagem central do filme e de toda essa ideia é bem direta. O universo é um espelho. Ponto. Ele não dá o que uma pessoa quer, ele dá o que a pessoa é. Ele simplesmente reflete de volta a frequência que está sendo transmitida, seja de dúvida, de medo ou de certeza absoluta. E isso tudo nos leva a uma citação final que amarra tudo. É a seguinte: a fé não é apenas acreditar que algo pode acontecer, é saber que em um nível vibracional já aconteceu. Ou seja, o segredo é sentir a realidade do desejo antes mesmo de poder ver com os olhos. E no final das contas, analisar como essas histórias se conectam deixa uma pergunta no ar, né? Fica um convite para a gente olhar para dentro. Se o universo é mesmo esse espelho todo, qual frequência está sendo escolhida e transmitida hoje?